Meus amigos, hoje a nossa república atingiu o fim do poço. E eu vou provar isso para você com três imagens. Primeiro, a gente olha aqui, vou compartilhar aqui já na tela, o presidente Lula despachando com o ministro Dias Toffoli sobre o caso do Banco Master. Olha só, aqui no Globo. Vou colocar na outra tela aqui. O encontro entre Lula e Toffoli para tratar do caso Master. Vou dar um zoom aqui, tá, pessoal? Lula não está alheio no caso Master. No início de dezembro, logo após Dias Toffoli ter decretado sigilo absoluto no processo do banco, o chamado sigilo Master, Lula almoçou com o ministro na Granja do Torto, um encontro naturalmente fora da agenda e do qual participou também Fernando Haddad. Agora me diga aqui você, o que tem, qual é a independência entre poderes que tem do executivo e almoçar com o ministro Supremo que avocou para si uma competência e levou esse caso todo para ele? E olha, a coisa vai ficar pior, viu? Porque o próprio Toffoli, olha o que ele declarou aqui, determina que os depoimentos do Master sejam feitas em sala reservada no Supremo Tribunal Federal. Qual que será que é o medo do ministro Dias Toffoli? O ministro Dias Toffoli determinou nesta quarta-feira, lá no dia 21, né, que haja reserva de salas e a disponibilização de servidores para que a Polícia Federal tome novos depoimentos relacionados ao caso, previstos para acontecer entre os dias 26 e 27 por meio de videoconferência e presencialmente no Supremo, de acordo com o planejamento da Polícia Federal. Num primeiro momento, a polícia planejava ouvir novamente o dono do Master, Daniel Vorcaro, e o ex-presidente do Banco de Brasília, BRB, Paulo Henrique Costa, que já haviam sido ouvidos em uma acareação, mas a ideia foi deixada de lado. Por enquanto, a decisão de Toffoli, ministro relator do caso, se deu após a PF agendar novas datas para realizar as oitivas do inquérito no caso, sob relatoria do magistrado em sigilo, que ele determinou sigilo máximo. O planejamento dos investigados era de ouvir depoimentos na última semana de janeiro e na primeira semana de fevereiro. Mas, por ordens do ministro, a PF precisou alterar seu cronograma, isso porque o relator determinou que os depoimentos fossem tomados dentro do prédio do Supremo Tribunal Federal em 2 dias consecutivos. Então, serão ouvidos aqui Luiz Antônio, ex-diretor do Master, Ângelo Ribeiro, ex-diretor do Master, Alberto Félix de Oliveira, ex-superintendente de tesouraria do Master, Augusto Ferreira Lima, ex-sócio do BRB, Dário Osvaldo, ex-diretor executivo do BRB, Robério César, ex-superintendente do BRB, André e ex-da Tirreno, empresa que vendeu carteiras de crédito Master, e Henrique Souza, que atuou na estruturação da Tirreno. Essa notícia, pessoal, já tem alguns dias, só que para fazer aquela nossa ideia de concatenar as notícias e as matérias, eu queria trazer essa notícia para vocês que saiu há alguns dias. E aí, veja hoje a notícia que também já saiu aqui. Compliance Zero, da Polícia Federal. Vai ouvir 8 investigados no caso Master. Essa notícia saiu ontem. Então, Dário Osvaldo Garcia, diretor de Finanças e Controladoria do BRB, André Felipe de Oliveira, empresário, Henrique Souza e Silva, empresário, o Alberto Félix, também que é superintendente. Então, aqui a matéria passada era do Correio Brasiliense, viu, pessoal? E agora nós estamos no Infomoney. Então, fonte Infomoney. Olha aí, ó. A compra do Master pelo BRB. A Polícia Federal começa a ouvir nesta segunda-feira 8 investigados na Operação Compliance Zero, que apura possíveis irregularidades na tentativa de compra do Banco Master pelo BRB. Os depoimentos serão feitos por videoconferência ou na sede do Supremo Tribunal Federal. Entre os investigados que vão depor estão diretores do banco e do BRB, além de empresários e ex-executivos das empresas financeiras. A PF deve abordar os 12,2
bilhões em carteiras falsas de crédito vendidas ao BRB e uma teia de fundos e ativos inflados para aumentar o patrimônio do banco em operações com gestora RIAG, que somam outros 11,5 bilhões, segundo o Banco Central. Então, vocês estão começando a entender o que está tudo ligado aqui dessas matérias e dessas notícias? Agora, olha aqui que legal, que interessante que isso vai ficar agora, que o bicho vai pegar mesmo. Enquanto o banco investigado, a gente descobre ainda a blindagem entre advogados, famílias, parentes. E aí, veja só essa matéria aqui, que eu separei para vocês. Direito News, a fonte, viu, pessoal? Direito News. Presta atenção aqui, ó. 8 ministros do STF têm parentes advogados com processo na corte. Quando a Polícia Federal encontrou no celular de Vorcaro, Daniel Vorcaro, dono do Banco Master, um contrato de 129 milhões firmado com o escritório da esposa do ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes. E o caso logo ganhou a atenção nacional. Lembra desse contratinho de 129 milhões? Então, o documento é revelado pelo jornal O Globo. Aí lembra que eu peço sempre para a gente ver as matérias, as fontes, qual que é a tendência, porque aqui está todo mundo batendo nisso. Então é jornal de esquerda, é jornal de direita, é jornal que é isento, todo mundo, a mídia toda. Vamos voltar aqui. Então lá no Globo. Foi localizado na Operação Compliance Zero em 18 de novembro e previa pagamentos mensais de 3,6 milhões ao escritório de Viviane Baixa de Moraes por 3 anos, a partir de 2024. O contrato, segundo o jornal, não especificava processo ou causas determinadas e estabelecia uma atuação ampla de representação do banco. A notícia foi divulgada em um momento em que a investigação por suspeita de fraudes no Banco Master virou alvo do Supremo Tribunal Federal. Além do caso envolvendo Viviane Moraes, um levantamento da BBC News Brasil, outra fonte de pesquisa, que essa, na minha visão, já é mais centro-direita ali, identificou que os nomes de ao menos outros 12 parentes de 8 ministros do STF aparecem como advogados em processos na corte. Os ministros são Dias Toffoli, Cássio Nunes, Marques, Luiz Fux, Edson Fachin, Flávio Dino, Cristiano Zanin, Gilmar Mendes e, claro, o Alexandre de Moraes. Então, vocês estão entendendo aí, né? O que acontece, o que está acontecendo com o nosso judiciário brasileiro. E aí vai ficar pior. A gente acha que não dá, mas sempre dá para ficar pior. Presta atenção aqui no que eles transformaram o Supremo Tribunal Federal. Vamos voltar aqui agora para essa matéria aqui. Tá aqui, né? Dias Toffoli, do Taiaiá. Fonte do Metrópolis, viu, pessoal? Fonte Metrópolis. Irmão de Toffoli deu poderes. Opa, calma aí. Irmão de Toffoli deu poderes para advogado da JF o representar em reuniões do Taiaiá. Aquele resort lá que o povo fala que é do Dias Toffoli, sabe? Que o irmão tá no nome do irmão, que foram lá na casa da cunhada e a casa da cunhada tá com problemas estruturais à vista de qualquer leigo ali que olha. Mas enfim. Então, olha só, o irmão de Toffoli deu poderes para o advogado da JIF, a mesma JIF que o Toffoli tirou uma multa lá, tirou 10 bilhões de multa, que a esposa do Toffoli era advogada da banca do escritório que estava lá. Isso mesmo. Me responde uma coisa antes de eu ler essa matéria aqui. Se você, sabe aquele processo que você tem lá na justiça? Se advogado ou a advogada da parte contrária a você fosse a esposa ou um filho do juiz que vai julgar seu processo, você acha que isso seria um julgamento justo e imparcial? Deixa aqui nos comentários para mim. Eu vou até tentar lembrar de fixar esse comentário dessa pergunta. Então, deixa aí para mim. Responde, que eu quero saber.
Vamos voltar aqui. O engenheiro eletricista José Eugênio Dias Toffoli, irmão do ministro do Supremo Tribunal Federal, do STF, né? José Antônio Dias Toffoli, assinou uma procuração em fevereiro de 2025, que dá poderes para o advogado Paulo Humberto Barbosa representar da Meredith Participações S.A., em reuniões que definiram o futuro do Resort Itaiaia de Ribeirão Claro, lá no Paraná. Deixa eu lembrar para vocês que aquela matéria que a gente leu há pouco, do Master, que eles supervalorizaram papéis deles, essas empresas ligadas à representação, à organização aqui do Itaiaia, também, em um mês, lucraram mais de 40.000% lá. Lembra que eu trouxe para vocês? Compraram os títulos do Master e em um mês ele hipervalorizou e aí transferiram 34 milhões, se eu não me falha a memória, de reais para as Ilhas Virgens Britânicas, que não pode ter o destino, não pode saber quem é que é o dono, a priori, né? Até segunda ordem. Então, vai vendo. Vai vendo. Vamos voltar aqui para a matéria, só para vocês entenderem de quem a gente está falando e a gente concatenar todas essas notícias e para você entender o que eu estou falando. Paulo Humberto Barbosa é advogado da JIF, dos irmãos Joesley e Wesley Batista, e atual dono do resort. A procuração obtida pela coluna foi assinada por José Eugênio Toffoli em 6 de fevereiro de 2025 e registrada junto ao cartório de Marília. Naquele mesmo mês, Paulo Humberto Barbosa, advogado lá do Joesley Batista, né, da JF, realizou a compra das cotas que a família de Toffoli mantinha junto ao Itaiaia, por meio da Meredith Participações, que fica em um endereço de fachada. O negócio é avaliado em 3,5 milhões. E aí esses 3,5 milhões, se eu não me engano, foi exatamente a grana que eles transferiram para uma conta do Master. Em um mês valorizou para 35 milhões ou algo parecido. E aí mandaram pro exterior, lá para as Ilhas Britânicas Virgens. Se eu não me engano, é esse mesmo dinheiro. Pode ser outro dinheiro, mas que fizeram, tá todo mundo junto no mesmo bolo e no mesmo balaio. Isso tá. No documento, o irmão... quem tá falando não sou eu não, pessoal. Tá em Metrópolis, O Globo, o UOL, de todos os espectros políticos de mídia que você imaginar aí, do extrema esquerda ao extrema direita, todos estão noticiando, todos estão denunciando. Ninguém aguenta mais. Tá aí, eles conseguiram fazer algo para unir todos os pensamentos divergentes do Brasil, que é essa pouca vergonha de juiz atuando como empresário, barra advogado, barra tudo que vocês imaginarem. Então, no documento, o irmão do ministro do STF dá poderes para o advogado goiano representar a Meredith nas reuniões de sócios da empresa DGEP Empreendimentos e Participações Limitada, Itaiaia Administrações e Participações Limitadas, podendo aceitar e assinar documentos necessários, deliberar sobre quaisquer assuntos do interesse, votar e ser votado, enfim, praticar todos os demais atos necessários em nome da própria Meredith. Conforme revelou a coluna Andressa Matais, do Metrópolis, funcionários do Itaiaia trataram ainda hoje Dias Toffoli como verdadeiro proprietário do resort. Lembra a matéria que a gente trouxe? Que eles falam, que a gente acha que é do Toffoli mesmo. E, bom, vazou um monte aí, helicóptero descendo com o banqueiro e ele recebendo lá. Vocês lembram aí das matérias? Perderam a vergonha. A verdade é essa. Ele principalmente. Então, desde dezembro de 2022, o magistrado passou pelo menos 168 dias no resort. No fim do ano passado, Toffoli fechou o estabelecimento para uma festa destinada a familiares e convidados. Uma aspas aqui, pessoal. Ele também gastou do Tribunal do TRT de São Paulo, que é quando designa os seguranças, mais de R$500 mil com diárias da segurança dele enquanto ele estava lá no resort. Na ocasião, o estabelecimento já havia sido vendido para o advogado da JF. O ministro também já recebeu os empresários André Esteves, dono do Pactual, aquele que eu te falei do helicóptero, e Luiz Pastore, do grupo metalúrgico Ibrame, conforme vídeo publicado também pelo Metrópolis. Bom, dito isso, pessoal, eu só
quero que vocês pensem aqui comigo. Qual que é a solução? Tem solução isso tudo? Fala aqui para mim. Olha só, ainda eu separei outra matéria, mas acho que não é nem necessário trazer aqui para vocês. Ó. Isso aqui é do UOL, falando aqui olha só que interessante essa aqui, pessoal. Essa matéria aqui, a fonte que tiraram, se eu não me engano aqui, foi do UOL, mas aqui a matéria postada na Revista Oeste. Tá entendendo o que eu falei para você? Que eles conseguiram achar um assunto ou algo muito sério para unir todo mundo. Olha aqui, ó, Revista Oeste, um mídia independente que faz um jornalismo sério, investigativo e que, na minha opinião, não, ela é direitista, né? Tá na cara, porque ela não recebe dinheiro estatal e denuncia tudo. Mas olha aqui quem é que elas estão repostando a matéria aqui, ó. Nos tribunais superiores do Brasil, 14 familiares de ministros do Supremo foram identificados em atuação em 1921 processos, segundo o levantamento do portal UOL, extrema esquerda. Lembrando, pessoal, que aqui é a minha opinião. Se você pode ter a sua, eu respeito e vou lutar até o dia da minha morte para você poder falar a sua opinião, mas eu também tenho a minha. Então essas são as minhas opiniões, sem amarras, sem rodeios, apenas minha opinião, limpa e reta. Como eu disse para vocês, eu sou mestre em ciências jurídico-políticas, doutor pela Universidade de Salamanca, na Espanha, faço um pós-doutorado lá nos Estados Unidos, na Washington. Então, isso não quer dizer nada aqui pro nosso bate-papo, tá? Nada, bate-papo de amigos, que eu comento essas matérias, que eu tento fazer esse link de informações para vocês, que a gente tenta concatenar tudo para entender de fora o que realmente está acontecendo no nosso país. Isso não vai interferir no nosso bate-papo, mas vai para você saber que eu tenho um pouquinho de experiência, que alguém que fala aqui para vocês, que sabe identificar certo tipo de coisas, ainda mais no direito e nas notícias, tá bom? Então vamos seguir aqui. Vocês pegaram o UOL denunciando aquela, basicamente, ó, só que ele foi mais específico, né? Desses 381 seguem ativos e aguardam decisão da Suprema Corte ou do STJ, que está um pouquinho mais abrangente. A lista inclui filhos, cônjuges, ex-cônjuges e irmãos, mas pode ser ainda maior, já que casos sigilosos em investigação em andamento, igual que o Toffoli tem, não entram na conta. O exemplo é o caso da mulher do Alexandre de Moraes, Viane Barsi, no processo envolvendo o empresário Nelson Tanuri, que foi um dos que transferiram lá aqueles milhões que eu falei para vocês lá para as Ilhas Britânicas. E aí, tem solução, doutor Eric? Tem solução? Bom, eu literalmente cansei de ficar parado, cansei de ficar apenas assistindo de camarote esses abusos e absurdos e resolvi escrever. Então, eu escrevi uma proposta de projeto de lei que eu estou apresentando, inclusive tenho várias reuniões com os senadores e deputados agendadas, que eu quero ver o que a gente consegue fazer, tá? Então, tá aqui o meu documento, que eu vou levar lá para o pessoal, né? Assunto: encaminhamento do anteprojeto de lei, lei de impedimentos estruturais no judiciário e combate à captura institucional. E é justamente para criminalizar. Vocês vão entender o que é que eu vou ler para não esquecer nenhum detalhe importante, mas é para tornar crime esse tipo de conduta de magistrado, advogado, promotor, ou seja lá quem for que atua em processos que está lá seus parentes, familiares, de até terceiro grau colateral, conforme já reza nosso artigo do Código de Processo Civil e que ninguém está cumprindo. Então, tem que tornar crime, tá? Cumprimento cordialmente aqui, ó, pessoal, é como se eu tivesse, você é o deputado ou o senador e eu estou apresentando para você aqui, tá? Cumprimento cordialmente na qualidade de advogado, militante, venho submeter à elevada apreciação de Vossa Excelência uma proposta legislativa. Deixa eu dar um zoom para ficar melhor para vocês lerem. Tá melhor agora? Isso. Legislativa, urgente para a preservação da segurança jurídica e da credibilidade do nosso sistema de justiça. O contexto da urgência, vivemos uma crise de legitimidade sem precedentes. Dados do ICJ Brasil, que é a FGV, apontam que a confiança da população no judiciário oscila abaixo de 40%. O vácuo normativo criado pela decisão do STF na ação direta de inconstitucionalidade número 59 e 53 do DF, que declarou inconstitucional o impedimento objetivo de juízes em casos de escritórios de parentes,
Permitiu situações que ferem de morte o princípio da aparência de imparcialidade, consagrado internacionalmente, inclusive nos princípios de Bangalore. Pessoal, só no Brasil isso é aceito. Em outro lugar não é, não existe isso. Vou tomar uma aguinha, só um minuto. Vocês perceberam que hoje aqui foi só eu falando, né? Então vamos lá. Mas é importante, é muito importante que você entenda, com tudo que eu desenhei e aqui eu estou propondo uma solução. 2, a proposta, está em anexo. Eu não vou ler o projeto para vocês não, só vou ler aqui para vocês entenderem do que trata o projeto. O anteprojeto que eu apresento visa preencher lacunas de forma robusta e constitucional. Em síntese, o texto propõe vedações objetivas, proibição na atuação de parentes e magistrados até terceiro grau no órgão onde o juiz atua, quarentena para ex-cônjuges, medida inovadora de 5 anos para evitar divórcios de fachada que mantém conflitos de interesse, fechando brechas vistas em casos recentes de grande repercussão. Vocês sabem do que eu estou falando aqui, né? Tem uns 3 casos aí de juiz, magistrado aí de grande escalão que divorciaram e ninguém, acho que continua a mesma vida, né? Tipificação criminal e responsabilização, criação de sanções para o uso de escritórios laranja e intermediários. O que isso quer dizer? Vamos fazer uma troca de favor aqui, o juiz tal indica o escritório XYZ e a gente lá na frente a polícia comprova que era uma troca de favores porque o outro escritório advogava nos casos que o filho do outro ministro atuava. Então vai ser também responsabilizado. Essa é minha proposta de projeto de lei, que é um esboço apenas, ainda vai ser alterado, vou modificar porque com certeza os senadores e deputados vão pedir que faça alguns ajustes. Estratégia legislativa e apoio ao PL do senador Jorge Cajuru, que isso é em conjunto, tá, pessoal? Já tem o PL do senador Jorge Cajuru que tramita lá perante o Senado. E aí, esse projeto dá poderes para a OAB punir, tá? Então vai alterar o estatuto da OAB. Então não é o meu projeto e não é o do Cajuru, são os dois. Então é para apoiar o dele, para aumentar a fiscalização da OAB, mas que isso não fuja do crime. Porque se só aumentar isso, eu confesso que eu acho que não vai ter nenhuma mudança prática. Então tem que ser crime. Então é o apoio ao PL do senador Jorge Cajuru, que é fundamental que esta pauta avance de forma coordenada nas duas casas. Tenho conhecimento de que o senador Jorge Cajuru lidera iniciativa similar no Senado Federal, visando a alteração do Estatuto da OAB. O meu pleito é que Vossa Excelência, que está ouvindo aí, senador, deputado, eu já estou treinando aí com você, meu amigo de casa, apadrinhe este projeto de lei, protocolando na Câmara ou Senado, e atue para que ele tramite em conjunto ou em apenso às iniciativas de reforma do sistema de justiça, criando uma frente ampla pela ética judicial. As duas propostas são complementares. Uma foca na advocacia, Estatuto da OAB, e esta foca na estrutura do judiciário e nas vedações ao magistrado. E uma lei específica que vai criminalizar todas essas condutas. Coloco-me à inteira disposição, juntamente com minha equipe técnica, para discutir eventuais emendas, ajustes de redação ou fornecer subsídios jurídicos adicionais que fortaleçam a tramitação da matéria. Certo de contar com o compromisso de Vossa Excelência, meu senador, meu deputado, com a transparência e a moralidade pública da minha deputada, da minha senadora que está ouvindo, renovo os meus protestos de elevada estima e consideração. Atenciosamente, eu, Dr. Eric. E aí? Vamos comigo junto nessa batalha que está apenas começando? E eu quero que você faça parte. Porque hoje a arma que nós temos é essa. Vamos, pessoal, sentar o dedo aí e mandar para o maior número de pessoas que você conseguir. Porque se o barulho chegar na minha frente das reuniões, o povo já vai estar sabendo, deputados, senadores, eu tive algumas conversas e me disseram para isso já partir de dentro do Senado. A gente tem que pôr um fim a esses escritórios de laranja, escritório de parente. Isso virou, sabe, gente, desculpa a expressão, mas virou uma doença gravíssima, que está levando embora toda a nossa credibilidade.
E isso não pode mais, a gente não pode mais aguentar isso. Então, pessoal, vocês já sabem, como eu peço aqui, ó, deixa aí o seu like, isso é muito importante. Comenta, compartilha isso, manda aí no WhatsApp das pessoas, no maior número de pessoas que você puder, porque só assim a gente vai conseguir realmente avançar com essa lei anti-impunidade. Então, se você apoia, também comenta aí, eu apoio a lei anti-impunidade. Ou seja, chame do jeito que você achar mais bonito. Qual o jeito que você acha mais bonito? Você viu que no título nosso aí a gente trata de outra maneira, né? Então, eram essas as informações que eu queria trazer para vocês hoje. Muito obrigado pela sua companhia, muito obrigado pela sua paciência e eu espero que você consiga refletir sobre isso e apoiar essa causa. Vamos todo mundo lutar por isso. Como eu digo sempre, vem comigo. Tchau, pessoal. Espero que você tenha gostado. Fica com Deus. Um abraço.